tarde. Ah, não. Bastante coisa, né, gente? Eu tava escutando a Aline falar, eu falei, nossa, eu trabalho tanto assim mesmo. Ela deu uma olhadinha pra mim, tipo assim, ela faz tudo isso mesmo. Faço. Pior que eu faço. Como a Aline falou, eu tenho uma vivência clínica. A minha formação com o Dr. Godoy foi onde me deu o diagnóstico do lipedema. Então, assim como talvez vocês vão sair daqui, será que eu tenho lipedema? Foi assim que eu me encontrei, né? Foi assim que o lipedema foi apresentado para mim. Ele bateu o olho em mim e falou, então, você tem lipedema? Eu falei, será, doutor? Você nem me viu, a gente nem conversou ainda. Ele falou, tem lipedema e durante o curso você vai ver que você é lipedema, teu lipedema é um lipedema primário. E a partir dali eu comecei a estudar, a me interessar, foi no ano de 2016. Então já faz alguns anos que eu trabalho com lipedema. Na Espanha, como a Aline falou, a gente estudou bastante sobre lipedema também. Então tem uma vivência clínica muito grande de lipedema. A gente tem aí uma metodologia para tratar o lipedema e a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Vamos falar sobre números. Mais de 11 milhões de mulheres possuem lipedema sem ter o diagnóstico. Então hoje é uma das patologias. Por que patologia? Porque nesse ano, em janeiro de 2022, se transformou em CID. Então até janeiro de 2022, o lipedema estava solto, tá? O que é o lipedema? Ninguém falava sobre, poucas pessoas abordavam esse assunto. E a partir do ano de 2022, ele se torna CID, o CID é o 11, tá? E quando eu comecei a estudar o lipedema, algumas fichas minhas foram caindo. Como a Aline falou, eu trabalhei durante 6 anos como coordenadora científica de um varejo, e ali a gente ministrava cursos, workshops, então a gente também trabalhava bastante. E algumas coisas que a gente falava de tecnologia, eletroterapia, que é o universo onde eu habito muito, a gente percebia que alguns equipamentos não davam resultado. Por que criolipólise dá tão resultado para algumas pessoas e tem uma parcela de pacientes que não tem resultado? Para algumas pacientes não davam resultado. E quando eu começo a estudar o lipedema, e aí? Por que às vezes eu falo, ó, faz dessa forma, vem um resultado incrível, e quando eu vou executar aquele protocolo em mim, não dá certo. E aí eu começo a entender por causa do lipedema. Então a primeira coisa que a gente vai mostrar para vocês, que é um tecido completamente diferente. Então essa foto, ela explica nódulos, por isso que dói, tá? Quem tem lipedema, a hora que você pega na coxa dela, primeira coisa, não é normal, gente, a hora que você pega no tecido doer, mas doer muito, tá? Quem tem lipedema vai falar pra vocês, tem dia, tá, que meu namorado fala assim pra mim, mas não pode nem encostar em você, mas não pode encostar, porque se encostar dói. E dói muito, dói de incomodar. Exatamente por causa dessa foto que a gente está vendo aqui. É um tecido adiposo que ele possui nódulos. E aí, qual que é a principal característica? A pessoa engorda muito rápido. Por quê? Porque entre essas tramas vai se formando tecido adiposo e vai retendo líquido. Então a paciente do lipedema, ela ganha peso 2, 3 quilos assim, ó, piscou. Então todo mundo engorda. De que forma? Comi muito, gastei pouco, engordei. A paciente do lipedema, às vezes ela tá fazendo tudo certo. Ela tá comendo pouco, ela tá fazendo atividade física, ela tá bebendo água e mesmo assim ela não consegue perder peso. Por que ela não consegue perder peso? Porque a gente precisa desinflamar esse tecido adiposo. Então, o grande segredo do lipedema é a gente entender que é a síndrome da gordura dolorosa, onde a primeira coisa que eu preciso fazer é desinflamar o corpo do paciente. Então, quando a Aline falou, amiga, vamos falar da avaliação ao tratamento, a gente vai começar agora falando sobre a avaliação, como que a gente identifica. É importante a gente falar para vocês que o diagnóstico é médico. Então, eu como fisioterapeuta, vocês como fisioterapeuta, esteticista, profissionais da área da estética, o que a gente pode fazer? A gente tem que saber tratar o lipedema, para a gente não errar. Mas eu não posso dar o diagnóstico. Hoje o diagnóstico tem que partir de um médico, isso é muito importante. Por quê? Porque eles estão brigando por isso, gente. Então hoje, quando você dá o diagnóstico, quem foi que deu o diagnóstico? Ah, foi esteticista. Não, ela não pode dar esse diagnóstico. Foi fisioterapeuta, ela não pode dar esse diagnóstico. Quem tem que dar esse diagnóstico é o médico. Qual que é o grande problema? Poucos médicos sabem sobre lipedema.
Então, nós como profissionais de primeiro contato, eu entendo do lipedema, eu domino o assunto, o que eu vou fazer? Eu vou tratar o paciente com a tratativa adequada. Eu vou diminuir o processo inflamatório, depois eu vou para a queixa principal, e aí a gente vai falar agora com vocês como a gente faz toda a tratativa. Então, isso tudo a gente já discutiu, tá? A gente precisa saber avaliar. Então, ele é CID, o diagnóstico é médico, mas eu preciso saber tratar meu paciente. Isso é muito importante. Então, nós profissionais da estética, hoje, não podemos não saber o que é um lipedema. A gente não pode, chegou a paciente do lipedema e agora eu vou fazer o quê? Já posso falar para vocês, tudo que a gente ensina sobre tecido adiposo vai dar errado com o lipedema. Ultrassom contínuo vai dar ruim. Por quê? Porque esse tecido está inflamado. Se eu jogar um ultrassom no contínuo, o que vai acontecer? Eu vou gerar um processo inflamatório ainda maior e ela vai sentir mais dor e ela vai aumentar o tamanho. E aí a Aline trouxe a flacidez. O que acontece com o lipedema no grau 3? A gente vai falar sobre o grau aqui, sobre os estágios. Parece flacidez. E aí ela chega falando pra você assim, hoje eu me vesti, eu olhei e falei assim, meu lipedema tá tão alto que eu tô vendo na calça ele. E aí parece celulite, mas não é, é o lipedema. O que a gente tá vendo? Parece flacidez. Eu tô com 37 anos, eu trabalho com estética desde os 17. Não tem como você ter um currículo desse que a Aline trouxe se você não trabalhar há muito tempo na área. Então, com 37 anos, eu sempre me cuidei. Eu não sabia o que era o lipedema, mas eu sempre estive dentro de consultório fazendo drenagem. Eu sempre estive dentro... Eu não conseguia receber modeladora. Por que eu não conseguia receber modeladora? Porque dói. E aí a paciente fala assim pra você, dói a endermo, dói a modeladora. Não, ela tá com frescura. Não é frescura, gente. Dói. Porque é síndrome do tecido doloroso. E aí vem essa frase, que eu odeio essa frase, pra ficar bonita tem que sofrer. Não é pra sofrer. O paciente não pode ter hematoma, o paciente não pode sentir dor. A gente vai fazer a tratativa adequada para esse paciente. E quando você faz a tratativa adequada, o resultado ele é muito rápido para aparecer. Então, quando a gente está tratando tudo errado, começa a vir assim, ah, por que não tem resultado? Aí o equipamento não funciona. A gente sempre culpa alguém. Ah, é o equipamento que não é bom. Não, não é o equipamento que não é bom. Você não modulou o equipamento da forma que você teria que modular para que ele trouxesse o resultado que a gente está esperando. O que a gente vai perguntar para essa mulher, tá? Você sente dor em membros inferiores e cansaço? Tem gente que fala assim para mim, eu não tenho dor. Aí você fala, não, você não tem? Não, não tem. A hora que ela tá distraída, você pega nela. A hora que você pega, ela fala, ai, doeu. Aí você fala assim, então vem cá. Pega numa outra pessoa com a mesma pegada, a pessoa não vai sentir nada. Por quê? Às vezes você tem tanta dor que isso já virou crônico, a pessoa não percebe mais esse cansaço e essa dor. Você tem uma predisposição a ter vasos e varizes, eu acho muito legal. Ontem uma amiga minha postou, amiga, olha aqui meu lipedema, porque ela foi com uma bota e ela ficou com puta de um hematoma na coxa. Tá? Não pode pôr bota aqui. Eu fui vestir uma bota, eu ia vir de bota aqui. Eu vi a bota no Instagram, eu achei ela linda. Cheguei, fui experimentar, ainda bem que só tinha eu na loja. O moço me ajudou a vestir a bota e para tirar a bota. Eu falei, eu vou fazer um stories desse perrengue, que não foi chique. Se você vê o perrengue que foi para tirar a bota, e ele falou assim, compra, depois seu namorado tira. Eu falei, mas nem a pau, eu vou comprar uma bota que eu não consigo eu mesmo tirar, que eu não tenho esse domínio sobre o que eu tô usando. Eu falei, não, essa bota vai ficar, eu nem comprei a bota. A bota era linda, mas quem tem lipedema não dá para usar esse tipo de bota. O pé gelado. Eu lembro que desde muito pequenininha, quando eu queria irritar meu pai e meus irmãos, eu colocava o pé gelado quando estava nessa época. Porque sempre a maior reclamação é o pé dela é muito gelado. Faz parte da característica. Tô vendo um monte de gente fazendo assim com a cabeça. Então vocês estão se encontrando aí, tá? Predisposição a ter hematoma. E aqui está a evolução. Então quando você fala para o paciente, você tem lipedema, tá? Primeira coisa que vocês precisam entender, não existe cura, existe gerenciamento do lipedema. Então, a partir do momento que você tem lipedema, é como
quando você tem um melasma. O que vai acontecer a partir de agora? A gente vai gerenciar o lipedema. Então, qual que é o nosso maior desafio? Qual paciente ele é cirúrgico? Essa paciente aqui, ela é cirúrgica. Então, a primeira figura é um lipedema grau 1. A segunda é um grau 2, a 3 e a 4. A partir do terceiro grau, ela responde muito pouco ao nosso tratamento. Tá? Então, quando, às vezes a gente tem uma metodologia de lipedema, eu tenho um grupo com bastante alunas, e às vezes elas mandam assim: professora, a gente vê as colegas postando no grupo os resultados, por que a minha paciente não está tendo resultado? Porque o resultado da colega era um lipedema grau 2. O lipedema que você está postando aí é um lipedema grau 3. A tratativa ela é muito mais difícil. Então, eu preciso conscientizar a minha paciente do que ela vai ter que fazer. Então, a minha paciente tem que ter consciência de tudo que ela vai ter que fazer a partir dali. Eu sei hoje que eu não posso deixar de tomar água de forma adequada. Vir para a feira, para mim, sempre foi. Eu tava ali esperando vocês entrar e eu e a Aline lembrando da nossa época de trabalho em feira. São 12 horas, 14 horas sem beber água, vai pouco ao banheiro, não come direito. Chegava no último dia de feira, eu tinha ganho 4 quilos, 3 quilos, isso não é normal. Eu lembro de acordar a pessoa que dormia comigo e falar assim: olha minha celulite, olha se dá pra pôr esse vestido. Por quê? No primeiro dia, estava desinchada. Segundo dia começa a inchar. Terceiro, a hora que chegava feira de 4 dias, pra mim era morte. Porque eu sabia que a roupa que eu ia usar era completamente diferente. E isso, o que a paciente ela sofre? Nada que eu faço dá certo. Eu ganho, eu tenho um resultado e ele depois volta a estaca zero. Então eu preciso sentar com essa mulher e conscientizar ela que não é que nada dá certo. A gente não pode chegar nesse grau aqui. Porque aqui a gente tem lipedema, vai ter o linfedema também, vai ter obesidade junto, dificuldade de perder peso. Então, qual que é o nosso maior desafio hoje, que eu quero trazer para vocês? É fazer com que a paciente 1 e 2 não chegue no estágio 3. Então, qual é o nosso desafio como profissionais da estética? Fazer uma tratativa adequada para que essa paciente, primeiro, tenha consciência de tudo que ela precisa fazer. Segundo, tá? Outra coisa, gente. Estresse é bom ou ruim? Levanta a mão. Ruim? Estresse é um evento que libera adrenalina e noradrenalina no seu corpo para você fugir perante o perigo. É bom ou é ruim? Era para ser bom. Por que era para ser bom? Porque você tem uma descarga de adrenalina, você corre se você vê um leão. O que tem acontecido hoje? A gente tem descargas de adrenalina e noradrenalina no corpo a todo momento, levando a uma inflamação do corpo. Uma paciente de lipedema que está estressada, ela aumenta ainda mais a retenção de líquido, aumenta ainda mais o peso dessa paciente. Então são coisas que eu vou ter que conversar com ela, desde o que ela come, a vestimenta dela, qual que é a quantidade de água que ela bebe. Ela não vai poder comer alimentos inflamatórios. Hoje, gente, eu sou alucinada por café. Eu tomo cuidado com a quantidade de café que eu tomo. Por quê? Porque é um alimento termogênico. Então, eu gosto de pimenta, eu gosto de cúrcuma, eu gosto de alimento que está muito bem temperado. Hoje, eu já evito. Por quê? Eu percebo que quando eu como alimentos muito temperados, no dia seguinte, a minha retenção de líquido aumenta ainda mais. Então, assim, é a alimentação, é a forma, atividade física. Olha o maior desafio. Não pode pegar peso demais, porque não pode liberar muita adrenalina e noradrenalina, e não pode ficar sem fazer atividade física. Então, é uma paciente que vai ter que fazer atividade física, sim, vai ter que aumentar o metabolismo, mas não pode fazer um crossfit da vida. Porque senão ela nunca vai conseguir ter um bom resultado. E aí a gente pega aquelas moças do crossfit, que tá lá se matando há 2, 3, 4 anos no crossfit, e ela fala: por que todo mundo tá com o corpo lindo e eu não? Você tem lipedema. Porque não é esse o tipo de atividade que era para você estar fazendo. Então a gente vai. É muito mais complexo do que as pessoas aparentam, né, ser. Quando a gente fala da evolução, eu gosto muito de trazer os locais.
Culote é muito comum. Toda a parte de membro inferior. Então, região das coxas, culote. Quais são os raros, tá? E mulher ampulheta tem o raro. Braço e panturrilha. Então, a mulher ampulheta, ela vai ter o braço, o meu braço, ele tem lipedema. Então, quais são os biotipos mais predispostos a ter lipedema? Ginoide e ampulheta. E a ampulheta, ela pode ter o raro, que é o braço, tá? Se você parar e olhar aquele braço, eu não vou tirar a blusa aqui, que ela fica aqui gordinho, sabe que cai sobre a articulação? Porque qual é a característica do lipedema? Gordura sobre a articulação. Então, se você tem uma gordura que está sobre a articulação, nós estamos falando de lipedema. Então, às vezes eu saio na rua, eu saio assim com as minhas funcionárias. Tem lipedema ou não tem? É lipedema? Não é lipedema? É gordura? É obesidade? Porque é importante a gente treinar o nosso olho. Nem todo mundo que está em obesidade tem lipedema. Tá? Então é importante, porque parece que virou assim, não é celulite não, é lipedema. Não é flacidez não. Não, peraí. Lipedema é síndrome do tecido doloroso. Como que está esse tecido adiposo? Você tem uma gordura desproporcional? Tem que ser desproporcional, gente. Então quando a gente olha para o lipedema, vou trazer, essa aqui é uma lipedema clássica. Tá? Então, o que é o mais interessante? A primeira coisa que eu olho, tá? Tornozelo. Então, quantas vezes as alunas falam assim, professora, é lipedema ou não? Me mostra o tornozelo. Por quê? Não tem retenção e aqui você vê um membro em bloco, tá? Professora, você falou que você tem lipedema. Onde está o teu lipedema? Vocês conseguem ver onde está o meu lipedema? Eu já falei do braço, não vale falar braço mais. Aonde? Culote, tá? Só que aí você pode falar, mas não é totalmente desproporcional ao seu corpo. É um pouquinho maior, que combina com o corpo ampulheta, que é o teu corpo, só que eu fiz lipoaspiração. Então, tem isso também. Quais são as cirurgias que essa mulher já fez? Tá? Quando foi que ela fez a lipoaspiração? Isso tudo, por isso que a avaliação ela é muito detalhada. A gente tem que ter uma ficha muito detalhada para que a gente chegue aí no diagnóstico do lipedema. Estágio 1. A pele é lisa, você não vê ondulações, tá? A minha não está no estágio 1. Se eu pus uma calça hoje e eu vi o lipedema no espelho, não está mais no estágio 1, tá? O inchaço aumenta durante o dia e pode resolver com descanso e elevação dos membros. Responde bem ao tratamento. Em 2020, eu estava no estágio 1. Hoje nós estamos em 2022, eu estou no estágio 2. Então, assim, o que eu já consegui com dieta, atividade correta, fazendo tudo bonitinho, você olhar e você não vê meu lipedema. Então, existe gerenciamento dele, ele está gerenciado. Agora, ele está no estágio 1, aí a gente pode evoluir para o estágio 2. A pele tem marcas que parecem celulite, mas não é. E aí vem o maior erro. Aí a gente trata como celulite, como a gente aprendeu. E todo mundo que ensinou, não estou aqui para discutir, está certo. Se falou para tratar a celulite flácida com calor, está correto. Se pediu para controlar o calor na celulite compacta, está correto também. Só que aqui você não pode ter calor de forma alguma. Você não pode gerar calor de jeito nenhum. Lipomas podem aparecer. A paciente ela pode ter eczema, erisipela, pode aparecer. Eu não tenho, mas a gente pode ter algumas pacientes que já tiveram. Edema aumenta durante o dia e melhora um pouco com o repouso. E ela ainda responde bem ao tratamento. Tá? Grau 3. Tecido conjuntivo endurecido. Edema presente e consistente, grandes áreas de massa de pele e gordura que se sobrepõem. Lembra que eu falei que é gordura sobre as articulações? E aí você começa a observar a gordura no culote, a gordura sobre o joelho, sobre o tornozelo, é sempre sobre as articulações. Aqui é o mais difícil, tá? Essa paciente, ela é cirúrgica.
Então hoje, quando o médico ele abre uma live e ele fala, olha, o tratamento do lipedema é um tratamento cirúrgico, ele está falando desse grau aqui, tá? E realmente, o que eu sempre explico para minha paciente que está nesse estágio é cirúrgico. E daí eu não quero fazer cirurgia. Porque tem pessoas que não querem operar, tá? O que a gente pode fazer? Aqui ela tem que fazer dieta muito bem balanceada, atividade física adequada, ingestão adequada de água, entender que vai ser muito demorado e às vezes ela não tem essa paciência. Então hoje o meu maior desafio com vocês é conscientizarem vocês para a gente não deixar o paciente chegar aqui. Esse é o nosso maior desafio. Avaliei a paciente, ela é uma lipedema primária, secundária, terciária, vamos tratar. Não vamos passar essa conscientização para ela, não vamos deixar ela chegar nesse estágio aqui. Por que eu falo isso para vocês? O lipedema não se sabe ainda a origem, tá? É um evento que vai só cometer mulheres. Eu costumo brincar que celulite, dor de parto e o lipedema é a nossa herança da Eva. A Eva comeu o fruto proibido e aí nos deu de herança essas três coisas que eu acabei de falar. E o lipedema faz parte desse. O lipedema pode ser de origem genética. E eu lembro da minha bisavó. A minha bisavó era uma lipedema grau 4. E eu lembro, eu sempre fui muito visual. E eu sempre fui muito ligada à estética. Minha bisavó faleceu, eu tinha uns 12 anos. Eu lembro de ter uns 9, 10 anos, de eu olhar para ela andando e falar assim, eu não quero ficar desse jeito. A minha prima, que é filha do meu tio do mesmo lado, a minha prima tá desse tamanho. Esse sempre foi a luta que eu tive, porque eu não sabia o que era. Eu só sabia que eu não queria chegar nesse estágio. E o que essa pessoa tem? Fibroesclerose. Ela vai ter possivelmente elefantise com associação de linfedema. A minha avó foi diagnosticada com trombose. Hoje eu tenho certeza que não era trombose, era um lipedema. E aí evoluiu para a parte linfática, porque não sabia como tratar. Edema consistente presente, grandes áreas e massas de pele e gordura que se sobrepõem, também conhecido como lipolinfedema. Por quê? Pode evoluir para um linfedema. Então, o nosso tratamento hoje precisa ser muito de conscientização, diminuição do processo inflamatório e saber a tratativa adequada. O que acontece com a paciente que está no estágio 1 e 2? Ela começa a tratar com estética, ela não vê resultado, ela fica insatisfeita, aí ela fala assim, a estética não dá resultado, a estética não é pra mim. Quantos pacientes não chegam no nosso consultório e falam assim, eu já fiz tudo o que você pensar e nada dá certo comigo. Já fiz crio, não deu certo, já fiz ultracavitação, não deu certo, tudo que você falar eu já tentei e não deu resultado. Por quê? Porque o tecido adiposo dela se comporta mesmo completamente diferente, então não vai dar resultado. E a gente precisa entender como a gente vai tratar ele. E aqui, ó, eu gosto muito dessa foto porque as pessoas pegam pacientes obesas e acham que ela tem lipedema. Olha a diferença do corpo. O lipedema é uma gordura desproporcional. Então, quando a gente olha para a foto do lipedema, olha a cintura da paciente. Aonde está o lipedema dela? Coxa, joelho e panturrilha. Então, às vezes você olha e fala assim, nossa, ela é magrinha, olha a cintura dela. Só que a bunda dela é desproporcional ao corpo dela. O que ela tem? Lipedema. Tá? Joelho, eu olho muito o joelho. O joelho mostra pra gente se a paciente tem lipedema. Então, às vezes eu fico avaliando as pessoas, eu fico olhando mesmo, tá, gente? Eu olho o joelho, tá? Tem lipedema, essa tem mesmo. Eu vou olhando, tá? Eu vou olhando o tornozelo, vou olhando o pé, tá? Então, é nesses momentos que a gente vai avaliando pra gente entender como a gente vai tratar o lipedema. Olha essa paciente de lipedema. E essa é uma paciente que a maioria das vezes a queixa dela é a flacidez das coxas. Joga a radiofrequência nessa coxa pra você ver. Esse dia atrás no grupo que a gente tem de lipedema, a moça postou. Ela fez radiofrequência no braço, porque era um lipedema no braço, ela não identificou o lipedema.
Ela fez a radiofrequência e imediatamente dobrou o tamanho do braço, que é o que vai acontecer aqui. A gente vai fazer a radiofrequência, e a radiofrequência é uma das melhores formas que a gente tem para o tratamento de flacidez, mas não é a flacidez que a gente tem que tratar. A primeira coisa que eu preciso é tratar o lipedema para depois a gente começar a outra tratativa. E a gente vai falar bastante agora sobre isso. Então, qual paciente que é cirúrgico? A gente já falou, tá? Então, paciente grau 1, grau 2, são pacientes que a gente vai tratar muito bem dentro da estética. Grau 3 e grau 4 são pacientes que são cirúrgicos. Ai, Nay, eu não quero operar. O que eu faço? Vai ter que entender que vai casar com a estética, tá? Apesar que a paciente da lipedema, ela já tem que saber. É estética, atividade física, alimentação. Ah, não deu para fazer alimentação adequada. Não deu para fazer alimentação adequada, o que vai acontecer? Volta tudo de novo, tá? Quando a Aline estava falando de mim, ela falou assim, tenho certeza que vocês sabem qual é o varejo que ela trabalhou. Na época eu gravava muito vídeo para esse varejo, e eu lembro que uma vez os meninos da edição falaram assim para mim, você já percebeu que você fica diferente? Eu falei, diferente como, gente? Diferente do quê? E eles não sabem me explicar. Falou, segunda-feira você imprime de um jeito no vídeo. Na sexta-feira você está imprimindo completamente diferente. Aí um dia eu falei pra ele, tira a foto e me mostra. Gente, meu rosto era outro. Por quê? Porque eu passava a semana inteira estressada, porque é uma responsabilidade. Você gravar, aquilo vai ficar gravado para sempre. Se você falar certo, todo mundo vai elogiar, mas porque assim, tem coisas que a gente pensa uma coisa e na hora de falar, a gente pode falar outra. Então, você gravar é uma responsabilidade muito grande. E aí chegava, então, esse estresse, comendo errado, não bebendo a quantidade adequada de água, não indo certo ao banheiro, na sexta-feira já tinha ganho de 2 a 3 quilos. Isso não é normal, gente. Não é normal uma pessoa que só mudou um pouquinho o ritmo dela de vida, ganhar 2 a 3 quilos. Então, é isso que a gente tem que se atentar. Não é aquela pessoa que está fazendo tudo errado. É aquela pessoa que tenta fazer tudo certo e mesmo assim, ela não consegue ter resultado. E a gente tem que olhar os sinais e sintomas. Tem que ser uma gordura desproporcional, tem que doer a palpação, tem que ter predisposição a vasos e varizes. Então tem que bater tudo para a gente poder ter a certeza que a gente está falando de um lipedema. O melhor é eu falar assim, ó, eu estou observando aqui, é assim que eu trato no consultório, tá? Eu estou observando que tem um lipedema aqui, mas eu gostaria que você procurasse um médico. Qual é o médico que a gente indica? Um cardiovascular. Ah, eu não quero procurar um médico, uma escolha da paciente. A partir daquele momento, eu sei que ela tem um lipedema e a minha tratativa com ela é completamente diferente. Aqui, olha a perna dela, tá? Esse sempre foi o meu medo. O meu corpo é uma ampulheta, assim como essa moça. Tá? Qual é a característica da ampulheta? A ampulheta, ela tem a mesma distância de ombro a ombro, ela tem de crista ilíaca a crista ilíaca e ela engorda, tá? Nos braços e na região do culote. Se você vê, olha como que ela é acinturada. Você vê uma gordura completamente desproporcional em membro inferior. Essa paciente, ela já está em sofrimento. Dia de muito calor, você pode ter certeza que o pé dela, que não era para inchar, está inchando. Porque aí a gente já tem a parte linfática sendo envolvida. Porque aqui a gente já está no grau 4. Métodos de tratamento, tá? Aí, eu preciso que vocês entendam que é como se fosse passo a passo. E aqui eu tô dando um presente para vocês, tá? Então, quem quiser tirar foto, vou até ficar no cantinho. Aí eu saio da frente. Todo mundo tirou foto? Eu posso? Não? Que é um presente mesmo, tá? Isso aqui faz parte do curso. Quando a gente olha, a primeira coisa que eu vou olhar é o processo inflamatório, tá? A gente tem uma gordura dolorosa
aumento da temperatura, o tecido sempre vai ter rubor, então a hora que a gente pega, a gente palpa esse tecido, ele é quente, ele dói, tá? A pessoa vai ter dor, inchaço, o pé tá gelado, os membros são quentes e ela tem dor latente. Essa é uma mulher que ela sofre muito, tá, gente? Dói, incomoda, final do dia ela tá muito cansada, ela acorda fadigada, tá? Às vezes o intestino dela não tá funcionando de forma adequada. 70% da serotonina é produzida no intestino, tá? Então ela fica irritada, então é uma pessoa que ela tá bem inflamada. O que a gente vai fazer? Drenagem e diminuição do processo inflamatório. Então, é alimentação, atividade física, aeróbica, ILIB, drenagem e ozônio retal. Então, quando a gente pensa no tratamento, professora, eu não trabalho com ozônio. Quem aqui trabalha com ozônio, levanta a mão. Então, temos 2 pessoas só que trabalham com ozônio. Só que o ILIB, gente, diminui muito o processo inflamatório, tá? O Fluence Max, ele tem o ILIB e a gente usa muito o ILIB para desinflamar o corpo do paciente. Então, enquanto eu estou fazendo drenagem, eu ponho a paciente para receber o ILIB. Quantas vezes por semana ela vem fazer drenagem? Geralmente ela vem de 2 a 3 vezes por semana no início do tratamento. Depois a gente vai diminuindo a quantidade de vezes que ela vem no consultório. Eu uso muito hoje pressoterapia, ILIB e drenagem linfática. Então, no processo inflamatório hoje, tá? E aí, o que é importante vocês saberem? Pressoterapia. Tem muitas câmeras hoje, que é uma bota que você compra no Mercado Livre. Primeiro, não tem Anvisa. O que lacra consultório de vocês? Vocês sabem? Vigilância sanitária, tá? Então, professora, mas custa R$1.000. Por causa de R$1.000, você vai ficar com o teu consultório lacrado por 10 a 40 dias. Porque a partir do momento que ele pegou um equipamento sem Anvisa, minha filha, aí é pinça. Aí ele vai olhar tudo que você tem dentro do teu armário, aí ele vai olhar a tua luz, ele vai olhar tudo, tá? Se você tem dentro do consultório, se tem torneira, aí vai ser na pinça que ele vai pegar. E aí você vai ter, fora que o lacramento é imediato, tá? Então, não tem Anvisa. Segunda coisa, ela só incha, e não é isso que eu quero. Eu tenho que ter uma pressoterapia que as câmeras, elas vão inflando uma a uma. Quando uma inflou, depois vem a segunda, a terceira, e ela vai fazendo a parte da pressoterapia. Então, não é um tratamento para dor. O que a gente está fazendo aqui é drenagem linfática. Então, a pressoterapia que eu uso é a pressoterapia, eu nunca lembro o nome do equipamento, o Dermomax. Porque hoje, tá, a gente tinha um equipamento de presso que custava R$14.000, super caro, tá? Então, eu não trabalhava com a presso até chegar o equipamento, porque você precisa ter um equipamento que ele se comporta da forma que o sistema linfático precisa se comportar. Então, é importante vocês terem um equipamento adequado. Então, não adianta comprar a primeira presso que vocês acharem na internet, porque não vai ter efeito, tá? Tenho visto aí algumas meninas lá no grupo falando desse equipamento. Eu vou gravar um vídeo, tava falando pra Lina, esse mês foi um mês muito apertado pra mim, mas minha próxima ação com as meninas do grupo de lipedema é gravar um vídeo explicando o porquê pode e o porquê que não pode. Porque é importante vocês saberem por que eu não vou comprar ali. Primeiro, porque não tem Anvisa. Segundo, porque a forma que ele faz o insuflamento dele não é a correta para o sistema linfático. A gente trabalha de forma sequencial. E a ILIB. Então, drenagem, ILIB e pressoterapia. Professora, por quanto tempo? Enquanto eu tiver o tecido com alta temperatura, o tecido inflamado, o tecido que tem dor, a gente continua na tratativa do processo inflamatório. Eu preciso diminuir a inflamação. Se ela fizer dieta, se ela tomar a quantidade de água adequada, 40 ml de água para cada peso corporal. Então a gente vai arrumando toda a tratativa com ela. Então a gente vai personalizando o atendimento. Então, não dá para falar para vocês, a gente vai ficar na fase inflamatória 3 semanas. Tem paciente que já começa o tratamento e ele já começa a fazer tudo certinho. Tem paciente que até ela fazer a próxima compra, ela já comprou os alimentos tudo errado, ela ainda não se matriculou na academia. É aquela luta que a gente sabe que é diária, tá? Então, aí a gente mantém drenagem, pressoterapia e ILIB.
Quando a gente diminui o processo inflamatório, aí a gente vai olhar para a gordura localizada ou para a flacidez. E aqui a gente sempre vai trabalhar com técnicas de lipólise. Professora, por que de cara você não vai para a técnica de apoptose? Por causa do processo inflamatório, tá? Então a gente vai trabalhar com técnicas que a gente diminui o volume da célula adiposa para futuramente a gente entrar com técnicas de apoptose. Então não é que a gente nunca vai fazer apoptose nessa paciente, mas a gente demora um pouco mais para entrar com técnicas de apoptose. O que a gente faz? Eletrolipólise, que muitas de vocês não usam mais, tá? E aí a gente vai trabalhar na eletrolipólise com 10 Hz ou com 30 Hz. 10 Hz estimula o sistema linfático a liberar adrenalina e noradrenalina para fazer lipólise, agindo no sistema nervoso simpático. Eu não posso aumentar a adrenalina do corpo do paciente. Então, no lipedema a gente vai trabalhar com 30 Hz, porque ele drena e melhora a flacidez tissular. Então, até isso, ó, escolhi a técnica de eletrolipólise, eu tenho que saber qual é a frequência que a gente vai estar trabalhando. Vamos trabalhar com ultrassom de 1 ou de 3 MHz. Primeiro, camada adiposa, a adipometria. Se a adipometria ela dá mais do que 2,5, a gente vai trabalhar com 1 MHz. Se a adipometria der menos do que 2,5, a gente trabalha com 3 MHz. Então é importante a gente entender que a frequência determina profundidade. E aí, dependendo qual é o tecido que eu quero atingir, é ali que a gente vai modular a frequência. Mas o mais importante do ultrassom não é se eu vou trabalhar com 1 ou com 3. O modo que eu vou trabalhar. Eu não posso trabalhar imediato com contínuo. Por quê? Geração de calor, efeitos térmicos e mecânicos no tecido. A gente vai trabalhar com o quê? Pulsado a 50%. Tá? Professora, depois eu posso evoluir? Depois que eu diminuir o processo inflamatório, que ela está fazendo toda a dieta, ela está fazendo tudo bonitinho, a gente está evoluindo essa paciente. Mas de cara, a gente trabalha com pulsado a 50%. Em dermoterapia, e aí eu uso muito hoje a Indermo com a fototerapia associada. Aí a gente vai entrar com LED vermelho e com LED infravermelho. Por quê? Melhora do processo inflamatório. Professora, mas a Indermo vai doer muito. Não é isso? Se você fizer seguindo as linhas de Lange, com a sucção adequada para o tecido e respeitando o tecido do seu paciente, ela suporta. O que acontece? A gente quer usar a mesma sucção para todo mundo. E aí você danifica o tecido que você está trabalhando. Então é o quê? Adaptar a prática ao que você está fazendo. Então, se eu conheço o tecido, eu começo com a sucção bem baixinha, vou trabalhando essa paciente, ficou vermelho, eu troco de região, ficou vermelho, eu troco de região, e a gente não danifica o tecido do paciente. O paciente não pode ter hematoma, o paciente não pode sentir dor, o paciente não pode ficar desconfortável. Sentiu desconforto, não era para eu estar trabalhando com essa técnica. Então aí a gente tira a Indermo da tratativa, tá? Ondas de choque. Eu coloquei ondas de choque aqui, a eletromagnética, porque ela é padrão ouro para o tratamento do lipedema. A gente tem artigos sobre o tratamento do lipedema com ondas de choque. Só que, de novo, o paciente não pode sentir dor. Tá? Então, ondas de choque, a gente tem que cuidar da energia que a gente está trabalhando, senão a gente vai prejudicar o tecido. E a carboxiterapia, gente, eu amo o resultado que a gente tem com carboxiterapia no lipedema. Hoje, se você perguntar assim para mim, professora, tratamento de gordura localizada, celulite, flacidez de lipedema, o que você mais utiliza? De tudo que eu descrevi aqui, carboxiterapia é o que eu mais utilizo. E o resultado é muito rápido. Tá? E aí é uma tratativa onde a gente vai aumentar a oxigenação, a gente vai aumentar a oxigenação daquele tecido e o paciente vê um resultado muito rápido. Então, carboxiterapia é uma excelente alternativa. Ah, professora, o paciente não suporta a dor, tá? Por causa do fluxo, aí a gente muda as tratativas. Por isso que eu trouxe várias formas de a gente estar trabalhando, porque aí você não fica somente com uma tratativa. Geralmente a gente faz associações que aumentem o nosso resultado. E eu trabalho muito também com a intradermoterapia pressurizada, tá? Com ativos lipolíticos, tá? Então, a hora que eu estava aqui, um pouquinho antes de começar, eu estava falando com a Yasmin, eu falei para ela, desoxi não pode? Por que não pode? Porque ele faz apoptose, ele aumenta o processo inflamatório. Então, eu tenho que conhecer muito bem
qual é o ativo que eu vou estar trabalhando. Ele tem que ser um ativo venotrófico, ele tem que ser um ativo lipolítico, então ele tem que ser um ativo que combine com a tratativa que a gente está executando. E para flacidez, aí eu trabalho muito com criofrequência, carboxiterapia e intradermoterapia pressurizada. Eu prefiro a intradermoterapia pressurizada e a carboxiterapia para o tratamento da flacidez, é onde a gente obtém os melhores resultados, tá? Alguém tem alguma dúvida de tudo que a gente falou? Pode perguntar. Ela é uma inflamação que é controlada. Sempre que... Então, aí que tá. Se eu vou trabalhar com infravermelho, qual que é o infravermelho? Qual que é a energia em joules que você vai colocar? Isso é muito importante para a gente entender qual é o teu objetivo. Só que quando a gente olha para a carbox, ela aumenta de 2 a 3 graus a temperatura do local. E ele é um calor que passa, não é um calor que fica. Diferente da radiofrequência, que é uma febre induzida que a gente está fazendo no tecido. Então a gente gera um processo inflamatório, só que é um processo inflamatório bem baixo, tá? Diferente de outras tratativas. Casaria com o infravermelho, mas casaria com o infravermelho modulado ali para o tratamento do tecido adiposo, que é uma energia em joules um pouco maior, tá? Que é aqueles PETs para tratamento de gordura localizada. E o Fluence também consegue, né? Tratamento de tecido adiposo com infravermelho. Que aí é uma energia, acho de 20 joules, não é? Mas eu acho que é de 20 joules que a gente trabalha. Acho que é de 15 a 20 que a gente trabalha para o tecido adiposo. Tá? Que aí é uma energia diferente da energia que a gente trabalha para diminuir o processo inflamatório. Aí é outro tratamento. Não é qualquer equipamento que tem essa tratativa que a gente acabou de falar. Tá? Mais alguma dúvida? Você falou sobre a interna. Então, quando é inútil, pode fazer o pump? Então, eu não gosto do pump para o lipedema. Você tem um tecido adiposo que ele é um tecido adiposo duro, rígido. Então, se o lipedema está no culote, eu prefiro melhorar o remodelamento do bumbum, organizar e aí futuramente eu até posso colocar, mas não de cara, no primeiro momento da tratativa. Daí o paciente não pode ter dor. E esse lançamento de lápis, né, assim, caderno de aplicação e harmonização da produção indicado. Então, não dá para te falar se é indicado ou contraindicado. Eu preciso olhar para a fórmula que você está me trazendo. Se você tem um ativo altamente inflamatório e com poucos ativos venotróficos, na minha tratativa, eu não coloco. Por quê? Eu aumento demais o processo inflamatório e aí meu paciente, aumentei o processo inflamatório, o risco de você aumentar aquele tecido adiposo, porque ele já está inflamado, é muito grande. Então eu prefiro não trabalhar com ativos que causam muita inflamação. Então, quando eu olho para a intradermoterapia pressurizada, é uma discussão. Primeiro, a técnica ela aumenta também, como eu acabei de explicar para ela, de 2 a 3 graus a temperatura do tecido. Então, qual é o ativo que você está colocando? Tá? Então, eu só trabalho com ativos que ela tem a quantidade venotrófica muito alta. Então, eles são altamente drenantes. Então, ele vai ter o efeito que eu estou buscando, mas ele vai drenar e não vai prejudicar o lipedema. Já tive alunas que trabalharam com ativos altamente inflamatórios e que, ao invés de reduzir, dobrou o tamanho da paciente. Porque ela gerou um processo inflamatório muito alto. Aqui é meu último tratamento. O que eu preciso que vocês entendam? Eu acho que é por isso que a dúvida gerou. A inflamação está totalmente controlada. Enquanto eu não controlo o processo inflamatório, eu não posso tratar a flacidez. Por isso que eu prefiro a intradermo, porque a intradermo eu coloco lá na subcamada, ainda agora que a gente tem a mesonanoterapia, eu consigo introduzir o ativo na subcamada, um ativo que tem colágeno, vitamina C, epidermosil, que tem ativos que eu preciso para melhorar a indução percutânea de colágeno sem gerar calor, porque eu não posso gerar calor nesse tecido de forma alguma. Por isso que é tão difícil a gente ter resultado. Então, é assim, ó, eu olho como que está esse tecido hoje. Toquei, por mais que ela já está aqui na fase que a gente chama de manutenção. Toquei nesse tecido hoje, tá quente? Esquece, eu volto para a inflamação. Então, é uma paciente que a evolução é todo dia. Então, hoje, a gente pensou que já dava para evoluir para tratar a flacidez que incomoda ela.
mas ela passou por um estresse muito grande, ela está altamente inflamada, ela comeu tudo errado, ela foi viajar, ela fez tudo errado. Esquece. Voltamos para o processo inflamatório de novo. Então, é uma luta diária, tá, gente? Não é uma paciente fácil, não é uma paciente que a gente tem uma resposta tão rápida. Esse resultado que eu vou trazer para vocês é um resultado de uma aluna minha, tá? Esse resultado não é meu. O que aconteceu com essa paciente? Ela me chamou e falou assim, professora, essa é a primeira foto, existe uma foto entre a primeira e a segunda. A bunda da paciente ficou pior depois que ela tratou. Porque ela tinha avaliado essa celulite. Como que vocês avaliam essa celulite que vocês estão vendo aí na primeira foto? Ela avaliou como celulite, ela não avaliou como lipedema. Ela avaliou como uma celulite flácida na região posterior e compacta na região do glúteo. E aí ela pegou e ela tratou da forma que a gente aprendeu a tratar. Ela entrou, eu não lembro dos parâmetros, porque não fui eu que tratei, mas eu lembro que ela tratou conforme ela tinha aprendido no tratamento de celulite. E ela piorou imediato. A foto que ela tinha era tipo assim, ó. Ela falou assim, eu lembro que ela me ligou na hora que a mulher saiu da sala. Ela falou assim, a paciente não olhou para a bunda dela. A bunda dela tá 2 vezes pior do que estava antes. Eu falei, porque é um lipedema primário. Você não identificou o básico. Chama essa paciente de novo, colhe os sinais e sintomas, pra gente ter certeza, porque eu tô vendo uma foto. Pra mim é um lipedema, mas olha a foto que eu recebi. Não tinha pé, só tinha joelho, então eu também poderia ter errado. Ela colheu os sinais e sintomas. Professora, é lipedema. Então vamos diminuir o processo inflamatório. Aí vem a segunda, aí vem a terceira foto. Foi 1 mês de tratamento. Só que aqui a gente tem um lipedema primário, querendo caminhar para um lipedema secundário. Agora, quando eu pego o lipedema terciário e grau 4, gente, eu queria que vocês entendessem que não vai ter essa evolução que a gente viu aqui, que em 1 mês de tratamento a gente tem um resultado como esse. Tá? Então, quando a gente mostra esse resultado, é para mostrar para vocês assim, ó, avaliar adequadamente é o segredo para o tratamento do lipedema. Se você, no primeiro dia que a paciente chegou, você deixou passar, a hora que você tratou com tudo aquilo que a gente aprendeu e tá tudo certo, não vamos discutir aqui, né, se estava certo ou estava errado, mas dentro daquilo tudo que a gente aprendeu a tratar, celulite compacta, flacidez, celulite flácida, celulite edematosa, se você avaliou errado, você tem uma foto depois dessa, que é bem feia, tá? Eu não, como ela que fez a montagem, ela não quis colocar o erro que está entre a primeira e a segunda foto, tá? Mas a gente tem essa foto e tem o relato da aluna também, contando que se não tivesse parado, analisado da forma adequada, ela não teria conseguido chegar nesse resultado aqui. Mais alguma dúvida? Pode perguntar. Então, Bilibi, a gente tem aí que seguir as regras da indústria, porque cada tecnologia tem ali o seu tempo. Hoje, eu sigo sempre os parâmetros da indústria. Eu trabalho com Recover, da MMO, e com Fluency Max, da HTML. Eles têm tempo diferente. Então, eu sigo exatamente o tempo que a indústria pediu para trabalhar. E quando as pessoas me perguntam qual é a diferença entre eles, eu prefiro... Aí, assim, ó, preferência, tá? Ah, eu tô indo viajar. É legal você ter um equipamento que ele é pequenininho, que você coloca na mala. Então, o Recover ele fica mais comigo, porque eu tô na carrodinha no pé. Então, para onde eu vou, ele tá dentro da minha mala. O Fluency está dentro do consultório. E o Fluency, ele me dá, só que é o Fluency Max, tá? Ele me dá o que ela acabou de perguntar. Ele me dá o aplicador que trata o tecido adiposo. Então, eu consigo comprar aplicadores. E aí, assim, nós somos profissionais que atendemos todos os tipos de tratamento. Eu não foco só no lipedema. Então, o Fluency Max me dá a máscara para eu poder fazer a parte da limpeza de pele. Aí você vai compondo o seu equipamento da melhor forma. Então, eu compro e sigo o que o fabricante recomenda para a gente trabalhar. Tá? Mais alguma dúvida? Não? Então, eu vou encerrar a palestra, agradecer a presença de todos vocês. Sei que é a última palestra, que vocês já estão cansadas, mas muito obrigada pela presença de todas vocês, tá?